Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos aqui reunidos para fazer a nossa lição de hoje, livro de Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 17. Vossos filhos e filhas profetizarão, itens 59 e 61. E julgamento final, itens 62 e 67. Vamos para a nossa lição, então. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. 59. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesse dia espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2, 17, 18, Joel 2, 28 e 29. 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências e as aspirações e pressentimento das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debate há um século contra ideias novas, não podemos duvidar que uma nova ordem de coisas se prepara, que o mundo velho chega a seu termo. Se agora, levando em conta a forma alegórica e alguns quadros perscrutando o sentido profundo da palavra de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por eles descritos como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, e donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, os que confirmam em todos os pontos do globo, os espíritos se manifestam. 61. Como vimos no capítulo 1, item 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciando nos Atos de Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. A predição inequívoca de vulgarização da mediunidade, que presentemente revela indivíduos de todas as idades, de ambos os séculos e de todas as condições, a predição, por conseguinte, se manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médios. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época de sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Juízo final, que é o julgamento final. 62. Ora, quando o Filho do Homem vier à sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunindo à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa os bodes, as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mateus 25, 31, 46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. 63. Tendo que reinar na terra o bem necessário que seja o dela excluído os espíritos endurecidos, no mal que possa acarretar-se perturbações, Deus permitiu que eles permanecessem o tempo que precisava para melhorarem, mas chegando o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender a hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada, encarnados e desencarnados, que não haja proveito e ensinamento uns aos outros, e se achavam em condições de receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação ao que Jesus presidirá é que se acha figurado por essas palavras sob o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Capítulo 11, item 31 e seguinte.
64. A doutrina de um juízo final, único, universal, pondo fim para sempre da humanidade, repugna a razão de implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra, durante a eternidade que se seguirá de sua destruição. Que utilidade teria, então, o sol, a lua, as estrelas que, segundo a Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra haja produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres votados de antemão, em sua maioria, os suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para que os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes foram feito tudo que o universo contém. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares de milhares de mundos semelhantes que perpetua a humanidade pela eternidade em fora, entre os quais a Terra e do mesmo consideráveis simples pontos imperceptíveis. Vê-se por esse fato que Jesus tinha razão de declarar seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não compreendereis, dando que o progresso da ciência é indispensável para a interpretação legítima de algumas palavras. Certamente os apóstolos Paulo, o primeiro discípulo, teria estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas que tiveram conhecimento astronômico, geológico, físico, químicos, fisiológicos, psicológico que hoje possuímos. Daí vem ter Jesus adiado a contemplação de seus ensinos, anunciando que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. 66. Moralmente, um juízo definitivo, sem apelação, não se concilia com a bondade infinita do Criador que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre para estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens no meio dos seus trabalhos ordinários, grávidas mulheres, caberia perguntar com que fim Deus não faz coisa alguma inútil ou injusta. Faria nascer criança e criaria almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade? Seria para submetê-las a julgamento logo se sair do ventre materno? Antes de terem consciência de si mesmo, quanto aos outros milhares de anos, foram concedidos para se inteirarem que respeita a própria individualidade? Para que o lado direito ou esquerdo iria essas almas que ainda não são nem boas nem más? E para quais, no entanto, todos os caminhos do ulterior progresso encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Capítulo 2, item 19. Conservem-nas os que se contentam com as semelhantes crenças, então o seu direito, e ninguém nada tem de dizer isso, mas não ache mal que nem toda a gente partilha dela. 67. O juízo pelo processo de imigração, conforme ficou explicado acima no item 63, é racional, funda-se na mais rigorosa justiça, vindo que conserva o espírito eternamente seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém e todas suas criaturas, sem exceção alguma, concede a Deus igual liberdade de ação para progredir e o próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo. Nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito, tais a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é para a qualificação do juízo final, porque os espíritos passam por análogas fieiras e cada renovação dos mundos por eles habitado, até que atinja um certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas os juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou toda a população dos mundos, por efeito de quais se operam grandes imigrações e imigrações de espíritos.
Bem, meus filhos, falando da primeira lição, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Bem, aqui está dizendo claramente, nos últimos tempos, diz Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesse dia espalharei do meu espírito sobre todos os servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, tá aí o que nós estamos vendo aqui, a mediunidade, né, clara, para todo mundo ver que Deus concedeu, ele dividiu a sua divindade para conosco, certo? Ele deu para nós essa parte, nos deu o livre-arbítrio, para nós e deu os 10 mandamentos, e deu para nós seguirmos os 10 mandamentos. E deu também a virtude, e nos deu esse conhecimento, que aí vai do nosso espírito, do nosso equilíbrio, para nós continuarmos, fazermos a palavra do Senhor, do Evangelho, e nós continuarmos a nossa mediunidade, que é um portal aberto, que nós só somos instrumento. Nós temos que ver que nós somos só instrumento para ajudar os aflitos. Porque Jesus queria nós todos irmanados num amor maior para ajudarmos uns aos outros, pois somos todos irmãos, certo? Mas o que nós estamos vivendo é totalmente o inverso agora. Nós era para estar na nova era, com todos nós numa evolução espiritual muito grande, é o que não está acontecendo, né? Cada vez mais nós estamos mais divididos, o amor esfriando, né? As pessoas individualistas, e veio agora essa pandemia para fazer a regeneração, que quando a gente vê que a pessoa está cometida da doença, nossa, ela fica tão mansinha, ela fica tão cordeira, ela fica tão vitimada naquele momento. Você não dá 3 meses para aquela pessoa, a pessoa volta totalmente no que ela era. Ela até se esquece que teve Covid. Eu tenho falado com muitas pessoas, né? Não estou falando aqui das orações que eu faço de maneira nenhuma, mas a gente vê que a gente fala, ai não, porque agora minha vida vai mudar, porque agora eu vou ver um mundo diferente, porque agora. Tudo balela, gente. Essas pessoas que me falam isso estão vivendo a mesma materialidade, a mesma confusão, as mesmas coisas. Então, quer dizer, a pessoa só fala que dói o pé na hora que o espinho está lá. Tirou, melhorou, pronto, continua do mesmo jeito. Nós estamos na regeneração. E vem nesse outro pedaço que nós estamos no juízo final. Então, o que nós temos que fazer? Nós que temos, todos nós temos mediunidade, uns vêm missioneiro e outro não. Né? Deus não deu religião, deu a mediunidade, deu um portal aberto, deu a divindade a todos nós, porque nós somos divinos, nós temos a partícula de Deus, somos filhos de Deus, somos príncipe do rei. Né? Quando nós sabemos usar toda a nossa energia, todo o nosso equilíbrio, quando nós sabemos usar com fé, certo? E colocarmos as metas na nossa vida com fé, com coragem, com amor, somos divinos, nós conseguimos muitas coisas. Mas quando nós temos aquela maldade, aquela inveja, aquela intolerância, aquela desqualificação dentro do nosso espírito, quando nós temos aquela incoerência que a pessoa tem um verniz, ela quer fazer que é boa, mas ela sabe que não é boa. Então ela não consegue, ela consegue umas coisas de imediato, mas depois perde tudo para que ela possa entender que ela não, ela tem que melhorar, né? E nós estamos passando nesse juízo final. Só as pessoas. Então aqui está dizendo, ele separar um dos outros, como o pastor separa bodes e ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Mas nós estamos mais cheios de bode do que ovelha, né? Haja bode nesse mundo, entendeu? Então, Deus está retirando, porque a nova era tem que vir, a regeneração da terra, então esses bodes tem que ser tudo tirado. Certo? Porque aí fala assim, mas a senhora está sendo radical. Não, eu não estou sendo radical. Esses espíritos que foram tirados de repente, porque eles não iam fazer as coisas, eles não iam fazer suas missões, ou estão fazendo um verniz, certo? Eles foram retirados para voltar para a escola de novo, porque eu sonhei, vi as escolas, voltar para as escolas para poder aprender de novo, para poder voltar para fazer o que tem que fazer certo, aquilo que eles prometeram. E nós que estamos aqui, temos que olhar isso com
clareza, com juízo, com qualificação, com equilíbrio, com a nossa mediunidade, fazermos a nossa mediunidade certa para que possamos trazer essa nova renovação, essa regeneração que nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa regeneração. Para isso que nós estamos lendo esses livros, explicando direitinho, para que cada um guarde dentro de si, ore e ponha o equilíbrio dentro da sua vida, que toda essa divindade que Deus te deu o equilíbrio, a certeza maior, para que possa vocês fazer este mundo melhor, para que faça o seu irmão melhor, que você compreenda, porque bendito será aquele que está ouvindo a palavra do Senhor, aquele que está se regenerando, cortando suas arestas. É isso que Deus quer de nós, que nós cortemos nossas arestas, que nós sejamos pessoas de moral, pessoas de peso, pessoas de equilíbrio, pessoas de tolerância, de benevolência, de caridade. É isso que Deus quer de nós. E nós vamos chegar nisso, mas com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas vão ficar. Mas tem sim, tem as pessoas benevolentes, claro que tem. Tem esses anjos escondidos aqui na terra? Tem, claro que tem, certo? Mas são poucos, mas Deus está escolhendo, está separando que são os bodes e as ovelhas, está separando. E aquele que tiver oportunidade, que corra atrás, procure ver se você fica no lugar das ovelhas, né? Sai desse campo de bode. Vamos para o lado das ovelhas, vamos olhar o nosso caminho, vamos evoluir, vamos cuidar da nossa mediunidade. Aqueles que têm mediunidade, vamos trabalhar, vamos cuidar do próximo, do encarnado e desencarnado, porque aqui está falando do encarnado e desencarnado. E agora está sendo todos recolhidos para o juízo final. Essa é a lição de hoje, meus filhos. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço a Jesus para que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário, a vacina necessária, os anticorpos necessários, para que vocês sejam imunizados e blindados em nome de Deus, a vocês e seus familiares. Peço a Jesus para fazer a visita em todos os hospitais, que haja a cura em teu nome, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um, mas que seja tudo feito segundo a tua vontade. Também vos peço, Senhor, para o corpo médico, para os médicos, enfermeiros, atendentes, os ajudantes e os técnicos, que sejam todos revigorados em nome de Deus e protegidos e blindados para que esse vírus não os ataque. Também vos peço, Senhor, que o teu semblante, a tua face esteja sobre todos esses médicos, enfermeiros e técnicos, para que os nossos irmãozinhos, ao partirem, sintam a tua presença. Também vos peço, Senhor, por os irmãozinhos que já partiram, que sejam levados para as escolas espirituais e para os hospitais e que sejam prontamente atendidos. Como vos peço para o grupo da Uniluz, Senhor, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam envolvidos na tua luz, para que eles vejam a mediunidade, que eles tenham o equilíbrio, para que eles entendam, Senhor, os dons que vós deu a cada um, para que eles possam trabalhar de acordo com a caridade, de acordo com os dons que Deus lhe deu, para cuidar dos aflitos, fazer o vosso trabalho, cuidando, entendendo o Evangelho e usando da tua palavra. Também vos peço para o grupo da Uniluz, que vamos nos soltar no universo, vamos dar as mãos e vamos circular o planeta Terra e vamos vibrar muita luz, mas muita luz para o planeta Terra, para que ele seja libertado, para que esse vírus não tenha mais força nem poder sobre o planeta Terra e ele seja libertado, assim também como vos peço pela humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui vai meu abraço a todos os meus filhos, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os ilumine. Se cuida, meus filhos. E aqui vai o abraço e um beijo no coração dessa mãe que os ama muito. Boa noite a todos.